Fala pessoal, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. Essa primeira aula, né? A gente vai estar estudando aí alguns temas específicos da palavra de Deus. E o tema desse primeiro vídeo que a gente vai estar vendo aqui é sobre santificação e santidade, né? É interessante esse assunto porque muitas pessoas elas divergem ali sobre a opinião, atrelando a santificação à questão de você ser salvo. E dentro desse contexto a gente vai estudar isso. Eu coloquei até lá no grupo do WhatsApp uma pergunta sobre o ato da santificação, ele está pautado na atitude humana ou na atitude divina da parte de Deus, né? E dentro desse contexto nós estaremos desbravando, né, destrinchando aí essa informação. Só para você ter ideia, o processo que a lagarta vive em seu ciclo de vida é muito interessante. Ela nasce como lagarta e em uma fase determinada da sua vida ela se transforma. E essa transformação realça algo totalmente diferente de aspecto em se transformar em uma borboleta. Com a vida cristã não é diferente disso. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus e colocamos a nossa vida depositada em Cristo, a partir daquele momento, nós começamos um processo de mutação, podemos assim dizer, divina, que vai gerar em nós uma transformação para alcançarmos o que Deus quer para a nossa vida. Sermos transformados e termos em nós o caráter de Cristo. E assim, através disso, alcançarmos a nossa salvação. Então, eu preparei um estudo aqui sobre esses dois temas, né? Santificação e santidade, e nós estaremos abordando esse assunto. Bom, a santificação ela é um processo progressivo, né? Contínuo, operada por Deus na vida daquele que foi regenerado. Isso é muito importante, né? Essa palavra, regenerado. Convertido e justificado, nesse processo de santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Assim também, a santificação leva a morrer dia após dia para o pecado. É a mortificação da carne. Nesse processo contínuo que nós vivemos, é muito importante para a santificação. Se você acompanhar, viver em santidade, o crente ele tem que vencer as tentações e as velhas práticas da natureza humana. E através da santificação, o nosso ser ele é moldado gradualmente. Desse modo, nós somos habilitados, né, a resistir os hábitos das velhas práticas pecaminosas e buscar frequentemente, diligentemente, um modo de vida semelhante ao de Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. A gente vai estar lendo aqui Efésios capítulo 4, versículo 28, né? Que vai dizer aqui, vamos lá. Efésios 4, 28 vai dizer assim:
aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessário. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie os que ouvem. As velhas práticas, o versículo 25 vai dizer assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um do corpo. Irai-vos, versículo 26, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não julgueis, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Então, nós vemos aqui nesse texto, Paulo especificando, explicitando o ato de você não viver mais as velhas práticas. O processo de santificação não nos permite voltarmos a viver as velhas práticas que nós vivíamos antes de sermos regenerados. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Quando nós aceitamos a Jesus, nós declaramos que iremos renunciar ao nosso eu, não iremos mais viver as nossas velhas práticas, mas a partir daquele momento, Jesus habita em nós, em trabalhar para que o velho homem não venha mais reviver, mas sim que nós possamos viver em Cristo Jesus. Bom, dentro desse contexto que a gente está avaliando, a gente tem que pegar aí as informações, né? Extrair algumas informações. Por exemplo, a palavra santificação ou santidade, o significado dela é muito importante, né? Então, a palavra santificação, que tem ali o adjetivo de santificar e santidade, ela no latino, né, no vocabulário latino, é sanctus, então, que quer dizer santo, né? Por sua vez, ela no vocabulário aí geral traduz como termo hebraico ali, na parte hebraica, de kadash, né? Ou kadash. E esse vocabulário, esse adjetivo aí de kadash, ele tem ali como referência a palavra separado, consagrado. E esse termo hebraico que nós acabamos de falar, ele é utilizado ali muito ali na parte ali do Antigo Testamento, né? Aparecendo também como um substantivo e um adjetivo ali, que alguns historiadores eles acreditam que esse termo seja derivado ali de uma raiz hebraica que significa separar ou cortar, né? Então assim, a gente tem ali esses adjetivos dessa palavra e essa principal origem da palavra, né? Que é santificação, separação, cortar, né? Ser separado. Então isso é muito importante nós entendermos o real sentido dessa palavra, né? Porque muitas vezes no dia a dia, no decorrer aí da caminhada cristã, isso é muito banalizado. E essa pseudo-santificação dá origem a situações totalmente adversas do que é realmente você ser santo, você se santificar, se separar, né? E dão origem a meninices, a coisas que não tem nada a ver e que pessoas se agarram a isso, denotando uma pseudo-santificação, uma pseudo-santidade
e que não tem nada a ver com a originalidade dessa palavra, em ser separado, em se santificar, né, em se consagrar. Então, isso é muito importante. É o que mais nós vemos nos nossos dias, são pessoas, né, que se dizem santas. Para início de conversa, não se tem um santômetro para você medir a santidade de ninguém. A santificação é algo pessoal. É algo pessoal a santificação. Então, é com você e Deus. É você se separar do velho homem e aplicar as coisas de Deus, a buscar verdadeiramente o caráter de Deus. Isso é muito importante. Bom, dentro desse aspecto, né, existem os conceitos acerca aí da santificação. E isso é muito importante. E quando nós avaliamos aí ao longo da história da igreja, já foi muito discutidos até pelos reformadores da igreja, especialmente durante a questão da reforma protestante, algumas linhas teológicas a respeito aí da santificação que ocorre, alguns alegam ocorrer uma única vez, outros acreditam ali que a santificação é algo contínuo, né? E outros ali acreditam que a santificação é um ato que a pessoa pode alcançar aqui na terra e não pecar mais. Existe essa linha também. Mas o que é mais evidente e mais explícito no mundo evangélico, no cristianismo, é o processo de santificação, que é um ato contínuo e que não se acaba aqui na terra. É um processo contínuo que vai ser estendido até a vinda de Jesus, até a sua igreja ser recolhida. Nós estamos em um processo de santificação e esse processo é um ato contínuo. Nós entendemos isso. Então, dentro desse contexto, existem 3 aspectos aí muito importantes. Quero que você reflita comigo nesses 3 aspectos. O primeiro é o posicional, questão de posicionamento que a pessoa tem que ter nesse processo de santificação. Então vamos lá. Onde aquele que for regenerado e justificado é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. E isso significa que ocorre uma separação instantânea e definitiva. Nesse sentido, o cristão são descritos como santos e perfeitos. Mas isso não significa que nós estejamos imunes, né, ao pecado. Pelo contrário. Então, essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabado durante a nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Vamos lá. Colossenses 3. Do versículo 12 ao 17 vai dizer assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso,
porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então nós entendemos ali que uma das características de nós alcançarmos a santificação é algo relacionado ao nosso posicionamento com Deus e entender que esse posicionamento vai gerar em nós algo para que nós alcancemos a santificação. Isso é muito importante. Então, nós entendemos, e ele vem destacando aqui o seguinte, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar muito a parte comportamental do ser, do homem. Cristo veio à Terra e veio com um propósito ao se encarnar como homem, em ser como homem, viver como homem, mostrar para a humanidade que é capaz de se santificar e renunciar à sua carne, ao seu eu, para alcançar a salvação. Prova disso é que Jesus, ele é um legislador. E ele vai dizer: um novo mandamento vos dou. Quais são eles? Amar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu ser, e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem nunca se amou? Quem não gosta de si mesmo? Não existe isso. É uma incoerência você se renunciar, não se aceitar. É uma incoerência. Então, ele vem colocando de uma forma latente a importância de nós, através dele, amarmos a sua imagem e semelhança, que é o nosso próximo. O processo de santificação, ele se dá a partir do momento que nós renunciamos o nosso eu, o nosso ego, e colocamos latente em nossa vida a vontade de Deus através dos nossos comportamentos com os nossos irmãos. O segundo tópico que nós iremos observar nessas características da santificação é o experimental, que é a santificação que tem o seu início com a regeneração, a partir do momento que você aceita Jesus, entrega a sua vida a Cristo, você está sendo regenerado, alcançado pelo amor de Deus e encontra a sua base judicial na justificação em Cristo Jesus. Desenvolve-se então como um processo gradual durante toda a nossa vida cristã, experimentar um processo de santificação. Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu vou ler aqui para os irmãos, vocês. Efésios 4, 30 vai dizer assim,
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da rendição. Livrem-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Antes, sedes uns para com os outros, dignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou em Cristo Jesus. Então, conforme nós falamos ali no primeiro item, é muito importante nós ressaltarmos isso, e que Paulo ele vem destacando isso muito latente em suas cartas, o trabalho do ser humano em mortificar a sua carne, não por um ato somente espiritual, mas sim por atitudes humanas, comportamentais. Olha só. Não se irá perdoar uns aos outros e ter, a consciência que Cristo nos perdoou. Então, o preço foi pago antes mesmo, o pagamento foi dado antes mesmo de nós trabalhar. Então, peraí, corta aí. O salário foi dado antes mesmo do trabalhador cumprir o seu mês de trabalho. Foi isso que aconteceu aqui. Nós não merecíamos sermos perdoados por Jesus, mas o seu amor nos alcançou. Nós fomos perdoados através do sacrifício na cruz do Calvário e fomos alcançados. A partir do momento que colocamos em prática a nossa atitude de renunciar à nossa carne, às nossas vontades, e aplicarmos em nós o caráter cristão, as atitudes de Cristo em nós, nós estamos mortificando a nossa carne e gerando em nós uma santificação, alcançando aquilo que Deus já tem proposto a nós, que é sermos santos e alcançarmos a nossa salvação. Não pelo mérito da santificação em si, mas sim pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos lavou e nos remiu através desse sacrifício. Mas o processo de santificação nos habilita a termos o caráter de Cristo. Com isso, mortificar o homem pecaminoso para alcançarmos a salvação. O terceiro aspecto que nós iremos abordar, que é o aspecto final, é a questão da santificação alcançando o seu ápice. E só se alcança a santificação em seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida dos santos, dos seus filhos, de nós. E isso só acontece na glorificação, quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Quando nós formos salvos, quando nós formos levados aos céus, sendo salvos, aí sim, nós iremos alcançar a plena santificação, sendo santos como ele foi. Filipenses capítulo 3, versículo 16 ao 21 vai dizer assim, ó. Vamos lá, Filipenses.
Filipenses capítulo 3, versículos 16 ao 21. Vai dizer assim: andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. Irmãos, olha o que Paulo vai dizer e a responsabilidade dessa fala. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição. O seu Deus é o seu ventre e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oh, que coisa linda! Nós entendermos que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado, quando nós assim alcançarmos os céus. Entender que o processo da santificação só terá fim a partir do momento que nós estivermos junto com Ele nos céus. Isso é muito lindo. O cristão que não almeja viver em Cristo, em a sua nação de origem, que é os céus, ele não tem o porquê e um fundamento prático de sua vida cristã. Ele pura e simplesmente está vivendo um frenesi, uma ilusão, porque o cristão tem que almejar, se santificar para alcançar os céus, para viver com Cristo. Isso é muito importante. A importância da santificação é muito importante nós entendermos isso. Pois o escritor de Hebreus, ele vem destacar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E nós já falamos sobre isso, e isso não significa que alguém pode alcançar a salvação porque se santifica, mas que a santificação é inevitável na vida dos cristãos genuínos. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 23, vai dizer o seguinte: porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo também descreve que os remidos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dessa forma, o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 11, que Cristo é quem significa os santificados. Significa não. Que Cristo é quem santifica os santificados. Portanto, a santificação reflete de forma visível a regeneração do homem. E ela demonstra de forma clara que alguém nasceu de novo e agora a nova criatura, conforme a imagem de Cristo, através da santificação, o regenerado segue os passos de Cristo. Ele deseja ardentemente
o dia em que finalmente vai encontrar Cristo face a face. Esse é o nosso objetivo em buscar a nossa santificação. Em evidenciar em nós o caráter de Cristo para alcançarmos a santificação e alcançarmos o nosso objetivo maior, que é estar com Cristo nos céus. Que você venha ter a oportunidade de estudar todos esses textos bíblicos que nós colocamos aqui e que você venha meditar nessa palavra. E logo, logo, nós estaremos colocando mais um estudo para que você venha meditar na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Graça e paz.